Bom dia. É um imenso prazer estar aqui, em Belém. Não conhecia, e não preciso dizer aquilo que está visível, né? A beleza da cidade, deste campus. Então, é muito bom a gente poder ser convidado para eventos assim, porque a gente conhece outros lugares e tem a oportunidade também de fazer novos amigos. Por isso a minha gratidão, né, à professora Ivânia pelo convite, parabenizar a organização do evento, a oportunidade de dividir esse espaço com o professor Thomas, que estou conhecendo neste momento, e a Vanice, amiga de longa data. E é por conta desses eventos que a gente, então, tem o prazer de conhecer as pesquisas, né? Me identifiquei a todo momento com a fala do professor Thomas, porque desde quando eu ingressei na Universidade Estadual de Maringá, em 93, trabalhei com prática de ensino, que depois se transformou em estágio, né? E também com disciplinas mais teóricas, né? Mas isso não está lá no Lattes, né? Se alguém entrar no Lattes, tem um pesquisador do campo teórico. Essa parte do ensino nunca entrou. Mas tudo isso que ele apresentou foram preocupações minhas e ainda são. Então é bom ter esse interlocutor, saber que existe aqui, né? E nessa toada, mais ou menos, que eu também sempre pensei a questão do ensino. Mas não é sobre isso que eu vou falar. O meu tema está aí no slide, né? Praticamente tudo que eu vou falar está no slide. Eu tentei fazer um recorte e eu diria para vocês que hoje cedo eu mudei completamente a minha fala, porque, não sei porquê, mas eu não gostei do que eu preparei, e aí corri lá embaixo, porque esse computador meu aqui não acessava esse PowerPoint, eu tive que ir lá no Cybercafé e mudar. Então, é uma outra fala. Eu ia falar sobre outra coisa, não vou mais, né? Então vai ser isso aqui, e aí eu tinha organizado alguma coisa que eu falaria e alguma coisa que vocês viriam. Então agora ficou tudo ali, né? Eu acho que vai ficar chato, mas eu já peço desculpas por isso, tá? Mas eu não tenho esse problema de personalidade, tipo, muda em cima da hora, mas eu tive alguma coisa que me fez mudar a apresentação hoje às 7 horas da manhã. Ela vai avisar, porque eu já estou perdendo muito tempo. Então, esse é o tema. Bom, pode seguir adiante. Uma pergunta que é parresia e discurso, porque me interessou muito quando eu fui fazer o meu pós-doutorado, essa questão da parresia e a questão da subjetividade e a sexualidade. Um projeto atual meu é a questão da sexualidade, a sexualidade na terceira idade. É mais ou menos sobre isso que eu trabalho, alguns orientandos também. Nós, lá no grupo de estudos Foucaultianos, que é o GF, em Maringá, estamos agora entrando no 3º volume da História da Sexualidade, já lemos, na condição de grupo, os 2 primeiros, então nós estamos muito envolvidos com isso, e o próximo projeto com os alunos é ler O Governo de Si e dos Outros. Leitura que eu fiz na época do pós-doc, para pensar essa relação entre parresia, verdade, né, e sujeito, né? Então, assim, o que é a parresia? Parresia e discurso. Parte do pressuposto que a grande maioria, né, tem conhecimento do texto do Foucault. No entanto, por uma questão didática, a gente coloca aí algumas indicações, né, para dizer, se alguém não leu, então, parresia muito num voo rasante, seria isso em Foucault, né? Tempo, né, em Jung. E aí, algo também que eu venho insistindo, né, um pouco talvez na contramão de algumas leituras de Foucault, que seria, numa certa fase, Foucault já não está mais tão preocupado com o discurso, mas com outras questões. E eu quero insistir que, de alguma forma, eu leio esse Foucault, tentando observar que ele está chamando a atenção para nós o que seriam essas regras de formação de um enunciado parresiástico, né? Em que medida se dá uma função enunciativa que identifica, que pode dizer, aqui se manifesta uma parresia, né? Então, assim, eu tento ainda não perder de vista o Foucault da arqueologia, né? E observe que quando ele vai para essa peça, é um Foucault arquivista, porque ele está atrás de alguns textos,
né, e retira deles determinados enunciados para poder mostrar o que é esse enunciado parresiástico, né? Pode seguir, por favor. Bom, então o que pode proporcionar a parresia? E aí eu começo a pensar também assim, com um olhar retrospectivo, né? Quer dizer, aquilo que Foucault vai detectar quando ele vai aos gregos e como é que nós podemos observar hoje o exercício dessa parresia, né? Então, na peça é a referência, né? Assim, essa coisa de um pertencimento à terra, ter nascido em Atenas. É um primeiro aspecto importante para que um sujeito seja reconhecido como aquele que diz a verdade na cidade, né? Então, esse vínculo com o solo. Vou dar um exemplo, assim, em Maringá, nós tivemos, não esta gestão atual, mas as duas anteriores, o mesmo prefeito, né? Então, ele se reelegeu. E na primeira eleição, a pergunta era, o prefeito era o Silvio Barros, e ele se dá o nome de Silvio Barros III, porque ele é filho de um Silvio Barros. Então, o Silvio Barros III, a cidade perguntava, mas ele é de Maringá? Né? Essa era uma pergunta. Então, eu fui observando que, assim, mesmo dentro dessa descontinuidade, há aquilo que Foucault vai falar na história da sexualidade, que seria assim, a permanência de certos temas, como, por exemplo, uma pergunta no campo político, fulano é desse local para poder governar esses habitantes e assim por diante, né? Então, esse pertencimento era uma coisa que precisava, né, estar em Íon, e ele não sabia disso, mas, né, pode seguir, fazendo um favor. Um aspecto também que eu acho muito importante, venho insistindo nisso nessas pesquisas com os orientandos, é a ideia da confissão, né? Essa relação que se dá entre a verdade, a arte de confessar, de governar, mas, sobretudo, esse elemento desse dispositivo, né, que Foucault vai localizar em vários trabalhos, né? A confissão aparece nos trabalhos de Foucault em momentos diferentes, né? Ele está falando da confissão, por exemplo, na vida dos homens infames. Ele fala de confissão, por exemplo, na Vontade de Saber, História da Sexualidade 1, e a confissão também aqui no Governo de Si e dos Outros, né? E a questão aqui é justamente essa confissão, esse ato da confissão, que Foucault vai observar, analisando, né, a peça, que se trata do que ele chama de uma dramática do discurso verdadeiro. Essa expressão está lá, né, dramática do discurso verdadeiro. E isso ficou também para mim como uma coisa importante, né? Quer dizer, então, como se dá, né? Qual é o regime dessa dramática do discurso verdadeiro e como eu posso olhar isso hoje nesses discursos que circulam, né? Bom, mas enfim, vamos ficar um pouco para entender, né, quem não leu ou quem não conhece Íon, né? O que acontece né, é que então nós temos uma condição do exercício da parresia, né? Então, Íon, ele só pode reintegrar-se a Atenas se souber que é filho de uma ateniense. Ele não sabe que ele é filho de Creusa com o deus Apolo, né? Isso ele não sabe. Então, se ele soubesse, ele seria um cidadão ateniense e, portanto, poderia, talvez, exercer esse exercício de dizer a verdade, né? Bom, como a concepção de Íon foi fruto de uma sedução que Apolo exerceu sobre Creusa, e para ocultar essa desonra, ela abandona o filho, e ele é criado por Pítia, e se torna servidor no templo de Apolo, né? Então, vejam que o que Foucault mostra, né, a partir da peça é que, para que esse sujeito exerça esse exercício do dizer a verdade, tem que haver a confissão, né? Essa confissão do pai e da mãe, do Deus e da mulher. Somente isso poderá fazer com que ele exerça o direito político fundamental, e aí eu cito, o direito de falar a cidade, de dirigir a cidade uma linguagem de verdade e uma linguagem de razão. E aí que Foucault vai, então, mostrar os elementos dessa dramática do discurso verdadeiro, porque ele diz que é uma verdade que tem que ser arrancada, né? Dificilmente enunciada, né? Ela é pesada para Creusa
e muito mais ainda pesada para o deus Apolo, né? Bom, que dispositivos seriam esses da coragem de verdade, né? E essa noção de dispositivo, aí a gente pode também observar que é um elemento-chave na obra do Foucault, que vai aparecer em alguns momentos importantes do trabalho de Foucault. Por exemplo, vamos lá em Vigiar e Punir, nós temos alguns dispositivos que ele analisa. Mesmo na arqueologia, nós temos os dispositivos de saber. Essa noção vai aparecer, por exemplo, citei aqui a Vida dos Homens Infames. Ele vai falar que aquela carta que qualquer um poderia endereçar ao rei solicitando prenda aquele andarilo, né, era um dispositivo de poder. O interessante na análise do Foucault, na Vida dos Homens Infames, e que também eu acho que é possível considerar, embora ele não fale isso no Governo de Si e dos Outros, é o fato de que esses elementos de um dispositivo, no caso a carta, né, é um olho do poder, é aquilo que dá visibilidade, ou seja, projeta luz sobre aquele que era, assim, que passaria despercebido da história, né? Então, assim, essa confissão, se nós pensarmos hoje, ela é esse olho do poder que ilumina, que dá visibilidade ao sujeito que fala. E o sujeito que talvez passaria despercebido pela história, mas no momento em que ele confessa, de alguma forma, esse poder, então, faz com que ele seja visto, né? No caso, Foucault vai citar cadernos de nota, diário, de notas, né? A própria confissão, o voto, o exame da consciência, né? Eu observo que essa confissão hoje, e não é novidade falar isso, a gente tem, né, o modo como ela se realiza nas novas tecnologias, né, nos blogs e tudo mais, e também na mídia impressa a gente vai observar isso na forma do que seria, assim, no interior da prática midiática, seria um depoimento, né, mas que a gente observa que é um depoimento, mas que ele tem esse caráter de uma confissão, né. Bom, também as condições do falar francamente. Então, esse estatuto de quem fala a verdade, eu estou buscando esses elementos para chegar em algumas breves considerações da questão do tema aborto e mídia impressa. A qualificação pessoal, né, para desfrutar da parresia, né? Para se governar, tem-de-se aceitar que os mais fracos podem dizer a verdade, mesmo que elas sejam desagradáveis, e a coragem de dizer a verdade, quem faz uso da palavra franca pode colocar em risco a sua vida. E aí eu colocaria um pouco em suspenso essa quarta condição, porque eu não sei dizer se toda vez para eu reconhecer que é um enunciado parresiástico, eu tenho que saber, isso vai colocar em risco a vida dessa pessoa. Talvez não, talvez hoje não seja uma condição tão importante, assim, tão necessária, né, em que eu dissesse, aqui é a parresia, aqui não existe. Então é uma coisa que eu estou também tentando analisar, no momento eu não tenho resposta, né, mas, assim, esse perigo de vida também pode se dar num nível que a gente não imagina. Não significa que essa pessoa vai morrer, será morta, ou qualquer coisa parecida, mas pode ser alguma coisa que abale profundamente no momento da confissão, né? Bom, né, eu vou... essas práticas sociais, né? Eu só queria lembrar que esses títulos que eu estou dando aqui, a gente não encontra na obra do Foucault, né? Eu que vou tentando assim pensar, trazer um pouco para a questão do discurso, né? Reler a obra do Foucault, tentando encontrar alguma coisa que seria uma arqueologia dentro daí uma arquegenealogia, né? Nesse momento, né? Mas assim, Foucault vai falar dessa relação entre o penitente, o confessor, o paciente, o psiquiatra. Bom, e a gente vai ter a confissão do aluno, o seu professor, né? E assim por diante. Então, pensando um pouco aí na fala do Thomas, e quem já trabalhou com os chamados diários de classe, os relatórios, né? Esse aluno, então, que em algum momento ele diz: a minha aula poderia ter sido melhor se eu tivesse feito isso e aquilo, mas
tive muita dificuldade. Então, em algum momento, se dá um elemento dessa confissão em que ele diz a verdade, né, sobre o seu processo de profissionalização no campo das letras ou qualquer outro, né, qualquer outro campo. E a gente poderia também pensar como se dá essa relação entre aquele que pergunta, um repórter, por exemplo, e aquele que responde essas perguntas numa entrevista que a gente tem, ou seja, na televisão, na mídia impressa e tudo mais, né? Uma coisa também importante nós considerarmos que mesmo quando nós estamos naquilo que a gente chamaria agora, então, na atualidade, do gênero reportagem, pode não ter expressamente a pergunta que é feita, mas a gente tem a resposta, o que supõe que foi feita uma pergunta, e isso pode caracterizar um tipo de confissão ali se manifestando, né? Por isso que eu falo que a gente vai lá em Foucault, porque também Foucault foi lá nos gregos, né? E a gente tenta observar como é que a gente pode trabalhar com essa noção hoje, né? Bom, então eu vou passar um pouquinho aqui, né? Também, faz favor, essa também você pode passar. A outra. Isso mesmo, né? Bom, o que seria essa genealogia do falar francamente, então, né? Estudar, então, essa genealogia desses discursos, descrever sua organização em diferentes sociedades, lugares, momentos, o que leva, eu chamaria de uma pergunta discursiva bastante geral, né? Quais são os regimes de verdades que encontramos em uma mesma sociedade, por exemplo, né? Quais regimes são esses que podem, para o analista, né, pode servir como uma descrição do exercício de um falar francamente, né? Faz favor. Então, esse tema do aborto, do pronunciamento da Dilma, vocês conhecem. Eu iria falar, tem até um pequeno vídeo, não vai dar tempo, porque eu só tenho 10 minutos, né? Então, também vou deixar o vídeo, e não vou falar, então, dessa questão, né? Mas vocês sabem qual foi a repercussão, né? E eu vou seguir, então, com uma outra coisa, que seria... Não, tem... tá bom. Se a plateia... Faz favor. A plateia manda. São 4 minutos, tá? Queria perguntar, primeiro, a sua posição em relação ao aborto. E segundo, se a senhora passou pela experiência de fazer um aborto. Olha, eu acho eu duvido que alguma mulher, e acho que, por exemplo, falando com você sabe disso, defenda e acha o aborto uma maravilha. O aborto é uma agressão ao corpo, né? Além de ser uma agressão, dói, né? Além de doer, imagino que a pessoa saia de lá muito baqueada. Eu não tive de fazer aborto porque na vida eu tive um problema. Depois que a minha filha nasceu, eu tive uma gravidez tubária. Então eu não podia ter filho, né? E antes disso, né, eu não cheguei nunca a engravidar. Só uma vez que eu perdi o filho por razões normais, tipo uma hemorragia. Mas era no início da gravidez? Foi logo no início da gravidez, não teve maiores efeitos físicos, não. Mas isso foi antes da sua filha? Antes da filha. Tanto é que eu fiquei com muito medo quando a minha filha nasceu de perder. Mas todas as minhas amigas que eu vi passar por experiências assim, entraram chorando e saíram chorando. Mas a senhora conta criminalizar isso? Eu acho que o aborto, do ponto de vista do governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. E que você não pode hoje segregar mulheres e deixar que certos métodos, que hoje são encontradiços, né, na população de mais baixa renda, você vê uma porção de gente, principalmente nos grupos de mulheres, você vê essa conversa muito, muito forte. O uso das agulhas de tricô, aquelas compridas, o uso de chás absurdos, o uso de métodos
absolutamente medievais, e enquanto isso, segmentos. Há uma certa falsidade social, que as mulheres de mais alta renda vão para hospitais, clínicas privadas ou qualquer coisa assim, e lá fazem o aborto. Então, acho que, do ponto de vista de um governo, não é uma questão e não pode ser tratada como uma questão de foro íntimo. É uma questão necessariamente de saúde pública e tem que ser seriamente conduzida desse jeito. Como é que a senhora vê um ex-ministro da Saúde se posicionando tão veementemente contra o aborto? Contra? Sim, como um ex-ministro da Saúde. Mas contra em que nível? Do pessoal dele? Ou no atendimento a uma pessoa que está tendo... Eu estou citando Você tem que distinguir isso, eu não estou discutindo aqui a posição individual de ninguém. E acho estranhíssimo alguém falar assim, eu acho que o aborto é ótimo. Eu olho com... Porque não é. Você entende? É bom não falar mas isso, há seu não é socorro. Agora, uma coisa é isso. Outra coisa é enfrentar a realidade que existe. E a realidade que existe é essa que eu estou dizendo. Uma parte da população não tem acesso a esse serviço. Ministra, essa questão e várias outras... legalmente a favor de uma legislação que obrigue a ter tratamento para as pessoas, para não correr risco de vida, igual nos países desenvolvidos do mundo inteiro. Tratamento pós o aborto, não. A pessoa está defendendo a criação de um atendimento público para quem quer abortar. Para quem estiver em condições de fazer o aborto, ou querendo fazer o aborto. Ou seja, um ato de Independente livre da escolha. decisão, Um ato de livre escolha. Eu acho que tem que ser tratado como uma questão de saúde E a posição pública. da Igreja Católica, que acha que isso é um Eu choque de entendo absoluto? perfeitamente. Acho que a Igreja Católica, vivemos numa democracia, tem absoluto direito de externar a posição. A senhora é católica? Eu sou, antes de tudo, cristã. Tá? Num segundo momento, eu sou católica. Tive a minha formação. Tá. Pois bem, esse daí mesmo, faz favor. Bom, a Marie Claire também, né, tem essa reportagem, então eu vou me ater ao vídeo, né, e pensar então nos elementos de análise, discurso, verdade, sujeito. A pergunta é, trata-se de um enunciado parresiástico? Né? Então eu comecei a pensar assim, bom, que elementos eu poderia, né, considerar, né, nessa relação arqueogenealógica para pensar nisso, né? Qual é o princípio de diferenciação, né? Aí nós teríamos o aborto e a relação interdiscursiva, o domínio associado, né? Em algum momento se pergunta, a senhora é católica, né? E ela responde, católica, cristã, né? Bom, qual é o contexto de produção dessa parresia, né? O momento em que se começa a projetar a disputa eleitoral, né? E um outro aspecto também que eu chamo a atenção é essa singularidade e raridade da parresia, né? O posicionamento de Dilma se destaca entre os outros e não irá se repetir. Somente nos jogos de poder em que ele será retomado ou recolocado, e nós sabemos muito bem disso, a Vanice pode até dizer, porque ela trabalha com discurso político, então, né, sabe do que eu estou dizendo, e vocês também acompanharam, né? Pois bem, qual é essa posição de sujeito, né? Dilma ocupa ao dizer a verdade sobre o que pensa da prática do aborto, né? Qual é a posição que ela está ocupando, né? Outra pergunta, a verdade sobre o que é dito expressa a opinião do parresiasta, né? Eu até falei para vocês, observem a tonalidade, os gestos, o modo como ela olha. Tem uma hora que ela faz assim com o corpo e pergunta, para quem, né? Então, tudo isso eu acho que mereceria uma análise, né? Para a gente pensar como é que vai se dar esse regime de visibilidade de manifestação dessa parresia. Ele coloca em risco a sua vida, no caso, a sua vida política, né? Haveria um risco que depois estaria lá nas eleições, né? E a gente viu tudo o que aconteceu. Bom, esses elementos eu não apresentei para vocês, né? Se nós pensarmos então o próximo, por favor. Pode seguir. Isso. Essa dramática, então, do discurso político parresiástico sobre o aborto.
Em Íon, de Eurípides, Creusa, mãe de Íon, fala numa cena de confissão dupla. Confissão acusadora contra o deus Apolo, pai de Íon. E 2, confissão de certo modo humana, penosamente arrancada palavra por palavra. No vídeo há uma confissão humana, que é atravessada pelo dispositivo da maternidade, né? Ela começa dizendo, né, eu tive uma gestação tubária, deve ser muito difícil, imagino, para uma mulher abortar, né? Então, esse dispositivo da maternidade pesa muito nesse momento, né? O interrogatório, cujo efeito é fazer Dilma falar sobre o aborto e que sua fala tem uma ação sobre a polis. O governo dos outros, né? E aí eu coloquei como presidente, mas assim, foi aqui um equívoco, não é como presidente, é como alguém que poderia, né? Bom, instaura-se uma relação entre verdade e subjetividade. Dilma se movimenta de uma identificação de sujeito-mãe para uma identificação de sujeito político, ou seja, candidata à presidência, né? Bom, e aí, só para finalizar, ainda tem uns 4 minutos, essa é uma reportagem bastante antiga da Veja, de 93, 94, né? E que diz: nós fizemos aborto. Pode passar a próxima, por favor. Tá vendo? Nós fizemos aborto. Então, assim, a gente tem algumas personalidades, mulheres, são atrizes, são personalidades políticas, arquitetas, também assim operárias, né? Enfim, são esses sujeitos que estão falando e dando depoimento. E esse depoimento nós temos isso que seria a confissão, né? Pode seguir, né? Bom, então o contexto amplo, esse interdiscurso, a aprovação pela Comissão da Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados da regulamentação do aborto legal. A prática do aborto entra novamente na agenda de assuntos da mídia brasileira. E aí nós temos o intradiscurso, que seria o discurso noticioso sobre o aborto, tem seu momento de maior visibilidade na capa, né, a capa que vocês viram, né, ali. Tá? Bom, então a reportagem da Veja é essa dramática do discurso verdadeiro. Quem são essas mulheres? Seu lugar no mundo, o estatuto que elas ocupam, atrizes, cantoras, escritoras, ativistas políticas, enfim. O acesso à verdade sobre o aborto passa pelo ato da confissão pública, né? A gente teria que ver toda a reportagem, ela é muito extensa, né? Essa confissão é interpretada por aquele que acolhe, ouve, o enunciador jornalístico. Uma confissão ora relatada na terceira pessoa, ora aspeada, o que vai mostrar essa heterogeneidade, né? O que discursivamente separa o relato jornalístico da parresia que nele se manifesta. Isso é importante também quando a gente vai tentar um olhar discursivo sobre o funcionamento desse dispositivo, né? E a quem elas se dirigem, né? Quem é o outro da enunciação, né? Ou seja, outras mulheres, outras que fizeram, outras que estão nessa situação, os leitores, enfim. De alguma forma, dada a posição que elas ocupam, o estatuto, né, aquilo que liga a opinião delas, é a opinião delas sobre o aborto, né, isso pode, de alguma forma, vincular um efeito, que seria um efeito de governo de si, mas também um efeito de governo sobre o outro. Sobre, no caso, esses leitores, outras pessoas afetadas por essa prática, né. Bom, gente, era sobre isso que eu gostaria de falar, pensar um pouco, então, essa questão da parresia, tentar trazer uma reflexão no campo do discurso, né, como se manifestaria, alguns elementos que poderiam indicar um projeto de análise, né. Estou, inclusive, caminhando nesse sentido com os orientandos, né. Muito obrigado.